Sabe, já fazendo há mais de 60 anos que estamos procurando por vida inteligente no universo. Construímos rádios, telescópios, enviamos sondas ao espaço, analisamos milhares de exoplanetas, procuramos sinais de assinaturas tecno para qualquer indicação de que não estamos sozinhos nesta vasta cosmos. E não encontramos nada. Silêncio absoluto. Nenhuma detecção confirmada, nenhum sinal verificado, nem mesmo um indício. Que outra civilização tecnológica existe em algum lugar do universo observável? E eu vou te dizer algo que a maioria dos cientistas reluta em dizer publicamente, algo que vai contra o otimismo. Narrativas que você ouve em documentários e artigos de divulgação científica. Não é isso. Ainda não encontramos vida inteligente. É que é impossível encontrá-la. Não porque o universo esteja vazio, embora possa estar, mas devido a restrições fundamentais impostas por física, pela biologia, pela própria natureza da inteligência e pelas estatísticas das escalas de tempo cósmicas. Uma verdade deprimente que emerge de décadas de pesquisa é que a humanidade pode ser a última civilização inteligente no universo observável. Talvez seja a última que existirá. E a probabilidade de encontrarmos outra tecnologia semelhante é pequena. O número de espécies é essencialmente zero. Essa é uma afirmação ousada e preciso fundamentá-la cuidadosamente, pois isso contraria intuições profundamente arraigadas e otimistas. Pressupostos que moldaram o pensamento sobre a inteligência extraterrestre desde a década de 1960. Então, deixe-me apresentar os argumentos sistematicamente, começando com a equação mais famosa na busca para a inteligência extraterrestre, a equação de Drake, e mostrando por que cada termo nessa equação é provavelmente muito menor do que os otimistas supõem. Por isso os filtros e obstáculos à vida inteligente são muito mais severos do que as pessoas perceber, e porque, mesmo que civilizações inteligentes existam em outros lugares, as chances de detectá-los ou de se comunicar com eles são ínfimas. A equação de Drake proposta por em 1961, Frank Drake tentou estimar o número de civilizações detectáveis em nossa galáxia, multiplicando vários fatores. A taxa de formação estelar, a fração de estrelas com planetas, o número de planetas por estrela na zona habitável, a fração daqueles onde existe vida. Na verdade, emerge a fração onde a vida se torna inteligente, a fração onde a inteligência se desenvolve. Tecnologia capaz de comunicação interestelar e o período de tempo durante o qual tais civilizações permanecem detectáveis. Quando Drake escreveu essa equação pela primeira vez, as suposições otimistas de o dia levou a estimativas de milhares ou mesmo milhões de civilizações comunicantes na Via Láctea, o que gerou enorme entusiasmo sobre a possibilidade de detectar sinais alienígenas e estabelecer contato. Mas, como aprendemos mais sobre cada termo da equação à medida que descobrimos exoplanetas e estudamos a origem de vida e melhor compreensão da biologia evolutiva e da história cósmica, as estimativas caíram drasticamente. Cada termo acaba sendo muito mais restritivo do que era o que pensava o otimista daquela época. E quando você multiplica todas essas pequenas probabilidades, obtém números que são próximos para um ou menos. Significa que podemos estar sozinhos na galáxia ou, pelo menos, sermos tão raros que a detecção é efetivamente impossível. Deixe-me analisar os termos um por um e explicar por que cada um é mais problemático do que parece. Comece com a formação de estrelas e sistemas planetários. Os termos que pareceram mais favoráveis e que foram confirmados por observações. Agora sabemos que planetas são comuns. A missão Kepler descobriu milhares deles. Exoplanetas e mostraram que quase todas as estrelas têm planetas e muitas estrelas têm planetas na zona habitável onde a água líquida poderia existir na superfície. Isso parece promissor. Significa que existem bilhões de mundos potencialmente habitáveis apenas em nossa galáxia. Certamente alguns deles devem ter desenvolvido vida e inteligência. Mas aqui está o primeiro problema. A zona habitável não é tão grande.
Habitável, como o nome sugere. Estar na zona habitável, a faixa de distâncias de uma estrela onde as temperaturas. A água líquida é necessária, mas está longe de ser suficiente para a vida. Você também. É preciso a atmosfera certa, a pressão atmosférica certa, os gases de efeito estufa certos e o certo. Proporções, proteção contra a radiação por meio de campos magnéticos e camadas de ozônio, tectônica de placas para reciclagem. Carbono. E manter um clima estável ao longo do tempo geológico, uma grande lua para estabilizar a inclinação axial e prevenir variações climáticas caóticas, a excentricidade e inclinação orbital corretas, proteção de impactos de asteroides por planetas gigantes gasosos em órbitas externas, e dezenas de outros fatores que precisam se alinhar corretamente. A Terra não está apenas no zona habitável. É o produto de uma sequência extraordinariamente específica de eventos e condições que podem ser extremamente raros. A Lua se formou a partir de um impacto gigantesco, com o tamanho e o ângulo exatos para criar um grande satélite sem destruir o planeta. Júpiter e Saturno estão posicionados de forma a desviar a maioria dos cometas e asteroides do sistema solar interno, enquanto ainda permitindo alguns impactos que fornecem água e compostos orgânicos. O campo magnético da Terra é gerado por um núcleo de ferro líquido, mantido aquecido pelo decaimento radioativo e pelas forças das marés. E esse campo persiste há bilhões de anos, protegendo a atmosfera formada pelo vento solar. A atmosfera tem a composição adequada devido à atividade vulcânica e fotossíntese e intemperismo químico. Um equilíbrio delicado que poderia facilmente ter falhado. A água cobre a maior parte de a superfície, mas não toda, deixando terra para ecossistemas complexos e, eventualmente, civilização tecnológica. A lista de requisitos é interminável. E quando, ao calcular a probabilidade de todos esses fatores se alinharem, o número torna-se muito pequeno muito rapidamente. Peter Ward Donald Brownlee argumentou em seu livro Hierarchy que, embora a vida microbiana simples possa ser comum, a vida complexa, a vida multissecular, e especialmente a vida inteligente, requer tais especificidades. Condições que tornam planetas semelhantes à Terra extraordinariamente raros, talvez únicos na galáxia ou mesmo no universo observável. E embora nem todos os cientistas concordo com as versões mais extremas da hipótese das terras raras, o ponto fundamental é válido. A habitabilidade é muito mais restritivo do que simplesmente estar na zona de temperatura adequada. E a maioria dos planetas na zona habitável são provavelmente não habitável para a vida complexa. Portanto, o número de planetas habitáveis é muito menor do que a contagem bruta de planetas habitáveis. Zonas sugerem talvez ordens de magnitude menores, talvez fatores de milhões ou bilhões a menos quando se leva em conta todos os requisitos. Isso reduz drasticamente a equação de Drake. Faça uma estimativa desde o início. Mas digamos que ainda existam milhões de verdadeiros planetas habitáveis na galáxia. Planetas que atendam a todos os requisitos para a vida complexa. Certamente a vida surgirá neles. Pelo menos alguns deles. Bem, aqui nos deparamos com a segunda grande restrição, a origem de vida. Temos exatamente um exemplo de vida surgindo na Terra e não entendemos como isso aconteceu. Não sabemos quais são as vias químicas específicas. Quais eram as condições ambientais necessárias, qual a probabilidade do processo, ou se era inevitável dadas as condições certas, ou fantasticamente improvável. A vida surgiu na Terra muito cedo, nos primeiros milhões de anos após o planeta esfriar o suficiente para água líquida, o que sugere que talvez seja fácil. Talvez a vida surja rapidamente sempre que as condições são favoráveis. Mas não podemos descartar a possibilidade de termos tido uma sorte extraordinária com a origem de a vida é tão improvável que ocorre apenas uma vez em bilhões ou trilhões de planetas, e a Terra por acaso é um deles. Que planeta sortudo!
A química da origem da vida é suspeita. É complicado. Você precisa gerar espontaneamente moléculas autorreplicantes. Provavelmente RNA ou algo semelhante, desde compostos orgânicos simples até processos aleatórios. Reações químicas. Mas o RNA é complexo. Ele requer sequências específicas de nucleotídeos que podem se dobrar em estruturas com atividade catalítica. A probabilidade de montar aleatoriamente até mesmo uma pequena molécula de RNA funcional é astronomicamente pequena. Você precisa de algum tipo da evolução química, algum processo que concentra e organiza moléculas. Seleciona sequências úteis. Mas não sabemos qual é esse processo ou se é provável que ocorra naturalmente. Experimentos em laboratório demonstraram que alguns dos blocos de construção da vida, os aminoácidos, são essenciais. E nucleotídeos podem se formar em condições pré-bióticas. Mas indo de a criação de blocos de construção para sistemas autorreplicantes representa um salto enorme que temos. Nunca foi reproduzido em laboratório, apesar de décadas de tentativas. Portanto, é possível que a origem da vida seja um evento que ocorre uma vez a cada trilhão, que a maioria. Planetas habitáveis permanecem estéreis para sempre, e a Terra é o único lugar na a galáxia ou mesmo no universo observável onde a vida começou. Isto é chamado de o Grande Filtro, uma barreira tão difícil de atravessar que explica por que não vemos evidências de alienígenas. E é possível que o filtro esteja atrás de nós, que a origem da vida seja a dureza. É um passo, e uma vez que você tem a vida, todo o resto fica relativamente fácil. Se isso for verdade, então, mesmo que existam bilhões de planetas habitáveis, o número com vida pode ser um punhado ou algumas dezenas. E o número de seres vivos inteligentes poderia ser efetivamente zero, exceto por nós. Simplesmente não temos informações suficientes para descartar essa possibilidade. Não podemos calcular a probabilidade da origem da vida a partir de uma perspectiva inicial. Princípios. E observar apenas um exemplo não nos diz quase nada sobre a distribuição subjacente de probabilidades. Mas sejamos mais otimistas e assumamos que a vida é razoavelmente comum, que surgem milhões de planetas na galáxia. Ainda temos que ir além do simples. Da vida microbiana a organismos multicelulares complexos, em seguida, da vida complexa para inteligência. E cada uma dessas transições pode ser extremamente improvável. Na Terra, a vida permaneceu microbiana por mais de 3 bilhões de anos. Venda única. Organismos dominaram desde cerca de 3,8 bilhões de anos atrás até cerca de 600 milhões de anos atrás. E mesmo assim, a transição para a vida multissecular complexa aconteceu em uma explosão repentina chamada explosão cambriana, que pode ter exigido condições muito específicas. Evolução de células eucarióticas, células com núcleos e estruturas internas complexas. Foi provavelmente um evento único na história da Terra. Uma fusão única entre diferentes tipos de bactérias que criaram um novo tipo de organismo com maior potencial de complexidade. Este evento endossimbiótico ocorre quando uma bactéria engolfava o outro e estabelecia uma relação simbiótica permanente, em vez de um digerir o outro, talvez fosse mais apropriado. É improvável que isso aconteça apenas uma vez em bilhões de planetas com vida. E sem células eucarióticas, você não consegue. Organismos multicelulares complexos. Você está preso a bactérias e arqueias para sempre. Nick Lane argumentou que as restrições energéticas nas células proaróticas, bactérias, sem mitocôndrias, torna-se essencialmente impossível para eles desenvolverem a complexidade necessária para multisseletividade. Que você precisa da fonte de energia concentrada fornecida pelas mitocôndrias para funcionar. Células complexas com maquinaria proteica elaborada e redes de sinalização. Se ele tem razão, então a transição para o Carius é outro ótimo filtro, barreira que a maioria dos planetas com vida nunca ultrapassa. E o número de mundos
com organismos multicelulares complexos é vastamente menor do que o número com vida microbiana simples. E mesmo entre planetas que desenvolvem vida complexa. Em uma vida multissecular, a inteligência pode ser rara. A inteligência não é inevitável. Não é o objetivo da evolução. É apenas uma estratégia de sobrevivência entre muitas. E durante a maior parte da história da Terra, foi isso que aconteceu. Não foi particularmente vantajoso. As bactérias têm sido muito mais bem-sucedidas do que os humanos na maioria dos indicadores. Elas existem há bilhões de anos. Ocupam todos os habitats da Terra. Sua biomassa total excede a de todas as plantas e os animais combinados. E eles quase certamente sobreviverão aos humanos por bilhões de anos. A inteligência é energeticamente dispendiosa. Os cérebros consomem enormes quantidades de energia. Quantidades de energia em relação à massa corporal. E para a maioria dos organismos da maioria dos ambientes, os custos superam a vantagens. É melhor ser simples e robusto do que complexo e vulnerável. É melhor reproduzir-se rapidamente e em grande número do que investir muito em descendentes individuais com cérebros grandes. A inteligência pode ser uma casualidade, um resultado evolutivo aleatório que ocorreu na Terra devido à seleção natural. Pressões em nossa linhagem, a complexidade social dos primatas, os desafios do uso de ferramentas e da linguagem, as vantagens de cooperação e cultura, mas isso pode não ocorrer em outros planetas, mesmo que eles tenham vida complexa. A Terra teve vida complexa por 600 milhões de anos e apenas uma linhagem desenvolveu tecnologia. Inteligência. Apenas uma espécie entre milhões ou bilhões que existiram aprenderam a fazer ferramentas, a fazer fogo e a praticar agricultura e, eventualmente, radiotelescópios. Isso representa uma taxa de sucesso praticamente zero. Uma em bilhões. E não há razão para pensar que outros planetas se sairiam melhor. A maioria das formas de vida complexas jamais se torna inteligente. A inteligência não é o resultado padrão. É um acidente extremamente raro que podem exigir condições muito específicas e pressões seletivas que não existem em outros lugares. Então, quando você multiplica todas essas probabilidades, a fração de planetas habitáveis vezes o fração onde a vida se origina vezes a fração onde a vida se torna complexa, vezes a fração onde a vida complexa se torna inteligente, você obtém um número. Isso poderia facilmente ser menos de 1 para toda a galáxia. Significa que podemos ser a única espécie inteligente na galáxia Via Láctea. E mesmo que esse número seja maior que 1, mesmo que haja uma pequena quantidade ou uma dúzia de espécies inteligentes na galáxia, elas estão espalhadas por centenas de bilhões de estrelas separadas por milhares ou dezenas de milhares de anos-luz. E a probabilidade de se detectarem mutuamente é ínfima. Pequeno por razões que explicarei. Mas primeiro, deixe-me abordar outra restrição. Isso agrava ainda mais o problema, que é a questão da escala de tempo. O fato de que civilizações inteligentes podem existir em épocas diferentes, em vez de simultaneamente. E a janela de detecção pode ser extremamente breve. A galáxia tem mais de 13 bilhões de anos. O Sol e a Terra têm apenas 4,6 bilhões de anos, o que isso significa que a galáxia existiu por mais de 8 bilhões de anos antes do nosso sistema solar. Formaram-se. E as estrelas têm estado a formar-se ao longo desse tempo, criando planetas. Uma parte dessa área pode ser habitável, e outra parte pode desenvolver vida e inteligência. Então civilizações inteligentes podem ter surgido há 5 bilhões ou 8 bilhões de anos. Anos atrás ou em qualquer época da longa história da galáxia. E essas civilizações podem ter durado alguns milhares de anos ou alguns milhões de anos, ou podem ter sido extintos ou transcendido. Desapareceu de maneiras que não conseguimos compreender. A questão é que, mesmo que a vida inteligente exista, não é incrivelmente raro, mesmo que tenham existido milhares ou milhões de espécies inteligentes na galáxia.
Na história, elas podem nunca se sobrepor no tempo. Podem surgir e desaparecer. Antes que outras espécies se desenvolvam, naves se cruzam na noite cósmica, sem jamais perceber da existência um do outro. E isso é bastante provável, porque a janela durante a qual uma civilização é. O intervalo detectável pode ser extremamente curto. Só temos capacidade de comunicação por rádio há cerca de 100 anos. Temos transmitido sinais para o espaço involuntariamente através do rádio. E a TV e o radar por apenas um século. E esses sinais estão ficando mais fracos à medida que nós. A transição para fibra ótica e comunicações digitais, com transmissões direcionadas que não vazem para o espaço, é necessária. Tanto quanto. Portanto, a era das transmissões de rádio em alto volume pode durar apenas alguns séculos antes que as civilizações se extinguissem ou avançassem para tecnologias que não produzem assinaturas detectáveis. E durante esse pequeno período de tempo, você está detectáveis apenas a cerca de 100 anos-luz, a distância que seus sinais têm. Viajou, o que é uma fração minúscula da galáxia, talvez um 10.000 da volume galáctico. Portanto, a qualquer momento, você só é visível para uma minúscula bolha de espaço ao seu redor. E a menos que outra civilização esteja dentro desse espaço. Se alguém estiver olhando em sua direção com equipamentos sensíveis, eles nunca vão te detectar. E o mesmo acontece com a bolha. Isso se aplica a eles. Se houver outra civilização a 1000 anos-luz de distância, só poderemos detectá-la se eles estavam transmitindo durante o breve período em que seus sinais estão chegando até nós, o que pode ter sido há milhares de anos. Para eles, talvez tivessem se calado ou se extinguido muito antes de seus sinais chegarem até nós. Então, mesmo se a galáxia teve muitas civilizações inteligentes ao longo de sua história, a probabilidade de que duas delas existam em a mesma era e proximidade suficiente para serem detectadas umas pelas outras representam uma parcela muito pequena. Você precisa alinhar não apenas no espaço, mas também no tempo, e a janela temporal é tão breve em comparação para escalas de tempo cósmicas que a maioria das civilizações jamais alcança. Este é outro fator que reduz o número efetivo de civilizações detectáveis potencialmente por várias ordens de magnitude, e quando você inclui isso nos cálculos da equação de Drake, você obtém números que se aproximam de zero. Agora, deixe-me explique por que, mesmo que estejamos errados sobre tudo isso, mesmo que a vida inteligente seja, embora muito mais comum do que eu vinha sugerindo, a detecção ainda é praticamente impossível para vários razões adicionais relacionadas à física da comunicação interestelar e à própria natureza da inteligência. Em primeiro lugar, há a enorme necessidade de energia para sinais detectáveis em distâncias interestelares. Ondas de rádio se espalham à medida que viajam. Sua intensidade diminui com o quadrado da distância. Portanto, um sinal que é facilmente uma onda detectável a 1 ano-luz é 1000 vezes mais fraca a 10 anos-luz e 1 milhão de vezes mais fraca a 1000 anos-luz. Anos-luz. Enviar um sinal forte o suficiente para ser detectado a milhares de anos-luz de distância exige uma quantidade enorme de energia. Potência de transmissão. Estamos falando de gigawatts ou mais. E você precisa transmitir continuamente em todas as direções. Se você não sabe onde estão os potenciais receptores, isso multiplica a necessidade de energia por milhares ou milhões. Este é um investimento enorme. Exigiria dedicação. Uma fração significativa do orçamento energético de uma civilização é destinada à transmissão de mensagens para o espaço. Existe a possibilidade de alguém por aí recebê-las décadas, séculos ou milênios depois. E não há nada óbvio. O motivo pelo qual uma civilização faria isso é que o retorno do investimento é péssimo. Você gasta vastos recursos transmitindo por séculos e a probabilidade de obter uma resposta é mínima devido à raridade da vida inteligente e aos atrasos envolvidos. Se você transmitir um sinal que chega a outra civilização a 1000 anos-luz de distância e eles decidem responder, você não receberá nada.
A resposta deles foi para um total de 2000 anos. E até lá, sua civilização talvez mudaram a ponto de se tornarem irreconhecíveis ou foram extintas. Portanto, interestelar intencional. A transmissão de informações provavelmente muito rara. A maioria das civilizações provavelmente não há prática. Porque não compensa o custo. E os únicos sinais detectáveis são acidentais. Vazamento de comunicações não destinadas a fins interestelares. E esses sinais são fracos, breves e difíceis de detectar. Distinguir do ruído em distâncias interestelares. Em segundo lugar, há o problema do espaço de busca ser enorme. Mesmo que as civilizações estejam transmitindo, nós temos que apontar nossos telescópios na direção certa, na hora certa, observando a frequência correta para detectar eles. O céu é imenso. Bilhões de estrelas que potencialmente valem a pena examinar. E rádio. As frequências abrangem uma gama enorme. Não sabemos que frequências os extraterrestres podem usar. Eles podem usar faixas que ainda não conhecemos. Pensaram em pesquisar. Ou talvez usem esquemas de modulação que não reconhecemos. Ou talvez usem tecnologias completamente diferentes das de rádio, que não conseguimos detectar. O SETI, a busca por inteligência extraterrestre, é como procurar uma agulha num palheiro. Um monte de feno onde um monte de feno tem o tamanho da galáxia e a agulha pode não existir e pode ser feita de material você não conseguimos detectar e pode ser visível apenas por breves instantes. Pesquisamos uma pequena fração dos parâmetros possíveis. Espaço. Observamos algumas milhares de estrelas dentre centenas de bilhões. Buscamos em uma faixa estreita de frequências. E fizemos isso por breves períodos de tempo, presumindo que quaisquer sinais seriam contínuos ou repetidos. Mas e se as transmissões alienígenas são breves? E se elas transmitirem por apenas alguns minutos por ano? Ou se usarem propagação? Técnicas de espectro que fazem seus sinais parecerem ruído, a menos que você conheça a codificação? Ou o que aconteceria se eles... Se alguém deliberadamente evita ser detectado por motivos de cautela ou preferência cultural, então nossas buscas não o encontrariam. Mesmo que eles estão relativamente próximos, poderíamos estar cercados por civilizações e nunca saber disso porque não estamos olhando para o que está ao nosso redor da maneira correta. E esse problema piora com o tempo porque, assim como nossa própria tecnologia, com os avanços tecnológicos, estamos nos tornando mais silenciosos. Estamos emitindo menos radiação para o espaço. Estamos utilizando comunicações direcionadas mais eficientes, fibra ótica e criptografia que tornam nossos sinais mais eficazes. Indistinguível de ruído aleatório. Se outras civilizações seguirem o mesmo caminho, trajetória, então a janela de detecção é ainda mais breve do que I. Como sugerido anteriormente, talvez apenas algumas décadas durante a transição do rádio para tecnologias mais avançadas, e a probabilidade de encontrar uma civilização durante esse breve período é ínfima. Terceiro, existe a possibilidade. Essa inteligência não leva a tecnologia, ou leva a uma tecnologia tão brevemente que não é detectável. Nós suponha que a vida inteligente desenvolva radiotelescópios e programas espaciais e se interesse por comunicação. Mas essa é uma suposição muito centrada no ser humano. Ela reflete uma forma específica de inteligência e nossos valores culturais particulares. A inteligência pode assumir muitas formas. Não há motivo pensar que todas as espécies inteligentes seriam tecnológicas. Elas podem ser inteligentes de maneiras que não levam a uso de ferramentas, ciência ou interesse pelo cosmos. Golfinhos e baleias são inteligentes. Eles possuem estruturas sociais e de comunicação complexas, mas vivem em um ambiente onde a tecnologia é impossível. Eles não conseguem manipular o ambiente. Não conseguem criar fogo ou ferramentas. Não se pode desenvolver ciência. Se espécies aquáticas inteligentes forem comuns,
Em outros mundos, isso pode ocorrer porque os oceanos são ambientes estáveis que poderiam sustentar uma vida mais complexa. Mais facilmente do que em Terra, então essas espécies nunca seriam detectáveis, não importa o quão inteligentes sejam. Ou considere a possibilidade de a inteligência evoluir, mas a tecnologia é efêmera porque leva à autodestruição. Esta é a interpretação mais pessimista do paradoxo de Fermi. O grande filtro está à nossa frente, e não no futuro. Atrás de nós. Civilizações tecnológicas inevitavelmente se autodestroem através de guerra nuclear, colapso ambiental, inteligência artificial ou desastres de bioengenharia. E a vida útil típica de uma civilização detectável é de algumas décadas ou séculos antes da extinção. Se isso for verdade, então a galáxia pode estar repleta de civilizações extintas, ruínas e fósseis. E silêncio no rádio. Espécies que brevemente alcançaram a tecnologia e depois desapareceram. E a razão pela qual não detectar alguém significa que ninguém sobrevive tempo suficiente para ser detectado. Isso seria. Explique o silêncio. Significaria que a inteligência é comum, mas a tecnologia é autolimitante, um beco sem saída que leva para a extinção em vez da expansão, e estamos condenados a seguir o mesmo caminho. A menos que consigamos, de alguma forma, evitar as armadilhas que pegaram todos os nossos antecessores. Agora, quero explorar uma razão ainda mais fundamental para encontrar. A vida inteligente pode ser impossível. E isso tem a ver com a natureza de a própria inteligência e como ela evoluía ao longo do tempo. Porque quando pensamos em ao detectarmos extraterrestres, estamos implicitamente assumindo que eles serão de alguma forma parecidos conosco. Civilizações tecnológicas que usam ondas de rádio ou luz visível para construir estruturas que podemos reconhecer, que têm. Podemos entender os interesses e motivações. Mas essa suposição está quase certamente errada. Qualquer civilização. Seres significativamente mais avançados do que nós seriam tão diferentes de nós que talvez nem os reconhecêssemos como inteligentes. Eles poderiam ser invisíveis para nós. Buscas. Não porque estejam se escondendo, mas porque transcenderam a fase tecnológica em que podemos detectar e avançamos para algo completamente além da nossa compreensão. Pense na nossa própria trajetória. Há 1000 anos, os humanos não tínhamos eletricidade, rádio ou computadores. Há 500 anos, não tínhamos telescópios ou compreensão do heliocentrismo. Há 100 anos, não tínhamos energia nuclear. Energia, viagens espaciais ou computadores. Há 50 anos, não tínhamos internet. Ou engenharia genética ou inteligência artificial. O ritmo da mudança é acelerando. Tecnologias que eram inimagináveis décadas atrás, agora são comuns. E extrapolando para o futuro, ainda mais. Poucos séculos, quanto mais milênios ou milhões de anos. A civilização humana ou seus descendentes serão irreconhecíveis. As tecnologias serão tão avançadas. As capacidades são tão vastas. A própria natureza da existência está tão transformada que chamá-la de civilização humana seria um exagero. Esticar. Poderíamos transferir nossa consciência para computadores. Poderíamos nos fundir com a inteligência artificial. Nós poderíamos reestruturar nossa biologia a ponto de torná-la irreconhecível. Poderíamos colonizar o espaço em formas que não seriam mais biológicas. Nós poderíamos descobrir fenômenos físicos além do que compreendemos atualmente e explorá-los de maneiras inimagináveis. E se isso for nossa trajetória ao longo de apenas séculos ou milênios, imagine uma civilização que seja 1 milhão de anos mais antiga que nós ou 10. 1 milhão ou 100 milhões vermelhos. Eles seriam para nós como nós somos para as bactérias. As tecnologias pareceriam mágicas. Suas motivações e objetivos seriam incompreensíveis. Sua presença pode estar ao nosso redor, mas invisível porque não sabemos o que procurar ou não conseguimos percebê-la. Dimensões em que operam. Podem existir como energia pura ou informação.
podem manipular o espaço-tempo diretamente. Eles podem ter transcendido o espaço físico e adentrado realidades simuladas. Eles podem ter alcançado capacidades que violam o que consideramos as leis da física porque eles entendem princípios mais profundos que ainda não descobrimos. E tais seres não estariam transmitindo sinais de rádio, não seriam. Construir esferas de Dyson ou megaestruturas que pudéssemos detectar com telescópios não adiantaria nada. Reconheceríamos como tecnologia porque eles já avançaram muito além desse estágio. Que toda a nossa estrutura para pensar sobre inteligência e tecnologia é obsoleto. Isso às vezes é chamado de hipótese da transcendência. A ideia de que civilizações suficientemente avançadas inevitavelmente transcendem. Elas vão além do espaço físico e da matéria convencional. E energia. Eles alcançam algo como a maximização da eficiência computacional, a minimização da entropia ou a exploração de espaços matemáticos que exigem deixar o universo físico para trás. E se isso acontecer rapidamente, se a transição da radiodifusão para a transcendência leva apenas alguns milhares anos, que é uma ligação visual no tempo cósmico, então a janela durante a qual civilizações são detectáveis é extremamente breve e quase todas. A vida inteligente no universo está em formas pós-transcendentes que não podemos compreender. Detectaria e não reconheceria como vida ou inteligência. Portanto, a galáxia poderia ser repleta de inteligências avançadas, bilhões de civilizações pós-biológicas existem em substratos que nós não conseguimos perceber, operando segundo princípios que não compreendemos, e jamais saberíamos que estão lá por causa de nossas buscas. São projetadas para encontrar civilizações como a nossa na breve adolescência tecnológica. Fase que dura apenas milênios antes da transcendência. E isso leva a algo profundamente perturbador. Conclusão: talvez estejamos sozinhos. Não porque a inteligência seja rara, mas porque estamos no início do universo. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Mas o Sol é estrela de terceira geração. As gerações anteriores tinham menos elementos pesados e podem não ter sido capazes de formar planetas com química complexa. A era em que planetas semelhantes à Terra se tornaram comuns pode ter começado apenas alguns bilhões de anos atrás. E estiveram entre as primeiras civilizações a surgir, sendo as primeiras a adotar a inteligência na história cósmica. A maioria. A vida inteligente poderá surgir no futuro, daqui a bilhões de anos. Planetas ao redor de estrelas anãs vermelhas que brilharão por trilhões de anos ou em planetas que ainda não se formaram porque suas estrelas hospedeiras ainda estão se coalescendo a partir de nuvens de gás. E se estivermos adiantado, se estamos entre os primeiros 0,5% das espécies inteligentes que existirão, então é claro que não vemos. Qualquer outra pessoa ainda não surgiu. O universo é jovem e em grande parte vazio. E nós somos os primeiros, ou estamos entre os primeiros, a olhar para as estrelas e perguntar de onde elas vêm. Todo mundo é. Mas aqui está a reviravolta. Se formos precoces e a maior parte da inteligência estiverem. Se formos os últimos no futuro, talvez também sejamos os últimos, devido a algo chamado sombra antrópica. A sombra antrópica. A observação é que não podemos observar catástrofes existenciais que impediram nossa existência. Só podemos observar. Nos encontramos em linhas temporais onde essas catástrofes ainda não aconteceram. O que significa que nossas observações têm uma tendência a subestimar os riscos existenciais. Aplicado a questão da inteligência alienígena, a sombra antrópica, significa que se houver alguma catástrofe universal que aniquile tudo. Se eliminássemos civilizações tecnológicas antes que pudessem se espalhar ou se comunicar, não veríamos evidências de outras civilizações porque todas foram dizimadas e nós estamos simplesmente vivendo uma breve janela de oportunidade. Antes que a catástrofe nos atinja também. Talvez haja algo no desenvolvimento de tecnologia avançada que inevitavelmente leva à extinção, algum estado atrator que toda a tecnologia. As civilizações entram em colapso e nós somos a última a sobreviver.
Não porque sejamos especiais, mas porque ainda não atingimos o ponto de ruptura. Ainda não há catástrofe. Estamos vivendo sob a sombra antrópica daquilo que matou todas as outras. Isso pode ser artificial. Inteligência que se descontrola e destrói seus criadores ou bioengenheirada. Patógenos que escapam do confinamento ou da guerra nuclear que são estatisticamente inevitável, dado tempo suficiente, ou colapso ambiental devido aos recursos. Esgotamento ou algo que ainda não imaginamos. Algum perigo inerente à tecnologia avançada que se torna letal. Uma vez que você atinge um certo nível de habilidade. E se tal filtro universal? Se existir, então a galáxia pode estar repleta de civilizações extintas, breves lampejos de inteligência que surgiu, desenvolveu tecnologia e se autodestruiu repetidas vezes em poucos milhares de anos. E o silêncio que observamos é o silêncio dos cemitérios. Bilhões de mortos. Mundos onde a inteligência floresceu brevemente e depois desapareceu. Somos os próximos. Somos apenas a civilização mais recente a se aproximar do filtro. E a razão pela qual não vemos mais ninguém é que ninguém sobrevive para ser visto. O filtro é tão eficaz que civilizações tecnológicas simplesmente não existem por tempo suficiente para serem detectáveis. Esta é a interpretação mais sombria de o paradoxo de Fermi. O grande silêncio não se deve à raridade da inteligência, mas sim porque está condenada. A tecnologia contém as sementes da sua própria destruição. Estamos vendo o resultado nos céus vazios. E não há como saber se isso é verdade até que nós mesmos ultrapassemos o período perigoso. E sobreviver, ou não, e nos juntaremos aos bilhões de civilizações extintas que veio antes de nós. Mas o fato de não vermos mais ninguém, o fato de que o universo parece completamente desprovido de inteligência, apesar de bilhões de anos da história cósmica e bilhões de planetas potencialmente habitáveis, fortemente. Isso sugere que algo está impedindo o surgimento ou a persistência de civilizações tecnológicas. Alguma barreira tão eficaz que essencialmente ninguém consegue ultrapassar. E se essa barreira está no nosso passado? A origem da vida, ou a evolução da inteligência, ou em nosso futuro? Autodestruição ou transcendência, o resultado é o mesmo. Estamos sozinhos. Não vamos encontrar mais ninguém. E talvez sejamos a última civilização inteligente no universo observável. Agora, permita-me abordar outro motivo pelo qual a detecção é impossível, mesmo que civilizações existam e persistam. Essa é a vastidão do espaço e as limitações impostas pela velocidade da luz. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, contendo centenas de bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Mesmo que civilizações inteligentes não sejam incrivelmente raras. Mesmo que existam milhões ou bilhões deles no universo, eles estão diluídos em volumes tão enormes que a distância entre os vizinhos mais próximos provavelmente é de milhares, milhões ou até mesmo milhões de metros. Bilhões de anos-luz. E a essas distâncias, a comunicação não é apenas difícil, na verdade impossível devido aos atrasos envolvidos. Um sinal de rádio enviado para uma civilização a 1 milhão de anos-luz de distância leva 1 milhão de anos para chegar. E se eles responder imediatamente significa que a resposta deles levará mais 1 milhão de anos para chegar até você, ou seja, 2 milhões de anos de ida e volta. Isso porque, com o tempo, sua civilização quase certamente terá mudado a ponto de se tornar irreconhecível ou terá sido extinta. As línguas evoluíram ou morreu. A tecnologia avançou ou entrou em colapso. Todo o contexto parou. A mensagem original desapareceu. Portanto, a comunicação a tais distâncias não se trata exatamente de comunicação em um sentido significativo. É mais como deixar recados em garrafas e esperar que alguém os leia. Os encontra milhões de anos depois, sem qualquer possibilidade de diálogo ou troca. Ou relacionamento.
E isso significa que, mesmo que o universo esteja repleto de vida inteligente, todos os seres estão isolados, presos em seus próprios cones de luz, incapazes de interagir de forma significativa devido ao barreiras supersônicas e vastas distâncias entre elas. O universo está estruturado de tal forma que a vida inteligente, mesmo que comum, está condenada à solidão. Cada civilização sozinha em sua região do espaço capaz talvez de detectar evidências de outros seres através de seus antigos sinais de rádio ou espectroscopia, assinaturas ou emissões de ondas gravitacionais, mas nunca capazes de se comunicar. Nunca conseguiram compartilhar conhecimento, cultura ou tecnologia. Nunca conseguiram formar uma comunidade galáctica ou federação. Rede. Somos todos ilhas separadas por oceanos de espaço tão vastos que nenhuma ponte podem atravessá-las. E o isolamento é permanente e absoluto, a menos que a física permite comunicação mais rápida que a luz, o que quase certamente não acontece. E esse isolamento é agravado por fenômenos cósmicos. Expansão porque o universo não é apenas vasto, mas está se expandindo. E essa expansão está se acelerando devido à escuridão. Energia, o que significa que as galáxias distantes estão se afastando de nós cada vez mais rápido. A certa distância, eles estão se afastando mais rápido que a luz. Não porque estejam se movendo pelo espaço mais rápido que a luz, mas porque o próprio espaço está se expandindo rápido o suficiente para carregá-los além da nossa órbita cósmica. Horizonte. Galáxias além de cerca de 16 bilhões de anos-luz já estão inalcançáveis. Podemos vê-los agora porque sua luz foi emitida há muito tempo, quando estavam mais perto, mas nunca poderemos enviá-los um sinal que os alcance. E eles nunca poderão nos enviar um sinal que receberemos. Porque a expansão do espaço entre nós é muito rápida. Os sinais não conseguem fechar o espaço. Essa lacuna persiste, não importa quanto tempo esperemos. Portanto, existe uma esfera de acessibilidade, uma horizonte além do qual a comunicação é impossível. E esse horizonte é contraindo-se à medida que a expansão acelera. Eventualmente, até mesmo galáxias próximas estarão além do alcance. E num futuro distante, daqui a trilhões de anos, cada galáxia estará isolada, sozinha em um vazio em expansão, incapaz de ver ou contatar qualquer outra galáxia. Assim é o universo. Estruturado para impedir a comunicação e a formação de comunidades em larga escala entre civilizações inteligentes. A combinação de vastas distâncias, limites de velocidade próximos à da luz e expansão acelerada significa que, mesmo que a inteligência é comum, fragmentada, isolada, incapaz de formar redes ou compartilhar informações, exceto nas menores escalas dentro de galáxias individuais. Mesmo dentro das galáxias, as distâncias e os atrasos temporais são suficientemente grandes para dificultar uma interação significativa. Essa é mais uma razão pela qual o SETI falhou e continuará falhando, porque até mesmo se sinais estão sendo enviados, a probabilidade de que eles nos alcancem durante o breve período em que estamos olhando e na frequência que estamos monitorando e na direção para a qual estamos apontando, o valor é essencialmente zero, dada a vastidão do espaço e a número de fontes possíveis. Estamos procurando a agulha no palheiro definitivo. O palheiro definitivo. E a agulha pode nem existir. E mesmo que exista, é quase certo que nunca a encontraremos. Agora, vamos lá. Gostaria de abordar outra implicação disso tudo, que é o que significa para o futuro da humanidade e para nossa responsabilidade. Se realmente estivermos sozinhos ou efetivamente sozinhos no universo. Porque se os argumentos que apresentei estão corretos, se a vida inteligente for extraordinariamente rara, e civilizações tecnológicas são ainda mais raras e duradouras, mais raras. Ainda assim, então a humanidade pode ser a única consciência no observável universo, os únicos seres capazes de compreender o cosmos, de criar arte, música e literatura, a experiência da beleza, do deslumbramento e do significado. E isso coloca uma enorme importância nisso.
Temos um peso moral sobre os ombros porque, se formos extintos, se nos destruirmos, se for por meio de guerra, colapso ambiental ou catástrofe tecnológica, não estaremos apenas encerrando nossa própria história, estaremos potencialmente pondo fim à única história, extinguindo a única luz da consciência em meio à escuridão e universo sem sentido. As consequências não poderiam ser mais graves. Nossa sobrevivência e prosperidade podem estar em jogo em escala cósmica. Significativo de uma forma que não seria verdade se o universo estivesse repleto de vida inteligente. Isso às vezes acontece. Chamado argumento da dotação cósmica. A ideia de que a humanidade tem a responsabilidade de sobreviver e se expandir e florescer não apenas por nosso próprio benefício, mas pelo bem de toda a consciência, experiência e valor que possam existir. Existirão no futuro. Se não estragarmos tudo, se estivermos sozinhos, então o futuro de a inteligência do universo depende de nós. E as escolhas que fizermos agora nos próximos séculos determinarão o seu futuro. Se a consciência persiste e se espalha pelo cosmos ou se ela se extingue para sempre, retornando ao universo a um estado morto onde nada sabe ou se importa com a sua existência. E alguns filósofos argumentam que isso nos impõe uma obrigação moral de priorizar a redução do risco existencial para garantir que a humanidade sobreviva ao período perigoso de adolescência tecnológica em que nos encontramos atualmente. Porque o valor de toda a experiência consciente futura, potencialmente envolvendo trilhões de seres ao longo de bilhões de anos, supera quase qualquer outra coisa. Outra consideração. Mas há um contra-argumento, que é o seguinte: se a solidão e a consciência estão destinadas a ser raras e breves, então talvez seja isso. Assim é o universo. Talvez nossa sobrevivência não tenha nenhum significado cósmico. Talvez sejamos apenas arranjos complexos de átomos que por acaso têm autoconsciência por um breve momento antes de dissolução. E atribuir grande significado moral a isso é uma forma de antropocentrismo. Arrogância. Projetar nossos valores e preocupações em um cosmos indiferente que não importa se a consciência existe ou não. O universo estava bem antes de existirmos e continuará bem depois que existirmos. Nós já não existimos. As leis da física não se importam com a consciência, e tentar preservá-la indefinidamente é um erro. Ou espalhá-lo pelo espaço é apenas nosso instinto evoluído de sobrevivência, revestido de linguagem filosófica. Desta perspectiva, encontrar a existência de vida inteligente seria, na verdade, um alívio. Significaria que não estamos sozinhos. Não carregamos todo o fardo da consciência cósmica. Somos apenas um exemplo entre muitos. E o nosso exemplo em particular. A sobrevivência não é crucial em termos cósmicos, mas não encontramos mais ninguém. Quanto mais pesquisamos, mais entendemos sobre os requisitos para a vida inteligente e os filtros. Quanto maiores forem as barreiras e os riscos envolvidos, mais parece que podemos estar realmente sozinhos. É tão raro que, para todos os efeitos práticos, poderíamos estar sozinhos. E se isso for verdade, então, independentemente de nos apegarmos ao cosmos, será que, independentemente da sua importância, o fato é que a consciência é rara, preciosa e frágil. E perdê-la é um erro. Seria uma tragédia de proporções difíceis de compreender. Não porque o universo se importaria, mas por causa de todas as experiências futuras em potencial, toda a alegria, beleza e compreensão e a criatividade e o amor que poderiam existir se a consciência persistisse se perderiam. Substituído por silêncio, escuridão e falta de sentido que se estendem para sempre. E isso parece algo que vale a pena evitar, se pudermos, algo pelo qual vale a pena fazer sacrifícios, vale a pena coordenar globalmente para reduzir os riscos existenciais e garantir que a humanidade ou seus descendentes sobrevivam e florescer. Agora, quero abordar algumas objeções e pontos de vista alternativos porque nem todos concordam com a avaliação pessimista que venho apresentando, e é importante compreender toda a gama de opiniões e as razões por trás delas. Alguns cientistas permanecem otimistas quanto a
Encontrar vida inteligente, argumentando que mal começamos a procurar, que nós examinaram apenas uma pequena fração dos alvos e frequências possíveis, e a ausência de evidências não é evidência da ausência. Eles apontam que o progresso tecnológico pode tornar o futuro buscas muito mais sensíveis. Que possamos detectar assinaturas biológicas em exoplanetas por meio da espectroscopia. Que possamos encontrar evidências de megaestruturas ou outros projetos de engenharia de grande escala que possamos detectar comunicações neutrino ou sinais de ondas gravitacionais ou outros fenômenos exóticos que ainda não pensamos em procurar. E talvez eles estejam certos. Talvez a próxima geração de telescópios revelarão algo que nos passou despercebido. Talvez a inteligência seja comum e simplesmente não a tenhamos procurado da maneira correta. Ainda não. Mas estou cético porque já estamos procurando há mais de 60 anos. Com tecnologia cada vez mais sofisticada, apontamos nossos melhores instrumentos para milhares de estrelas. Analisamos os dados de diversas maneiras, buscando padrões que indicassem uma origem inteligente. E descobrimos nada. Nem mesmo um sinal ambíguo que justificasse uma investigação mais aprofundada. O famoso sinal UAU de 1977, o candidato mais forte já detectado. Nunca mais foi visto, apesar das repetidas observações da mesma região. E isso provavelmente foi apenas interferência, a passagem de um cometa ou algum outro fenômeno natural. Fenômeno. Todos os outros sinais candidatos se revelaram ruído ou foram criados pelo homem. Interferência ou fontes astrofísicas naturais. O universo é ruidoso com emissões de rádio naturais de pulsares, quasar, raios cósmicos e atividade estelar. Mas fica completamente silencioso quando trata-se de sinais artificiais. Não há padrões que indiquem inteligência. Nenhuma modulação que sugira comunicação. Nenhuma evidência de que alguém esteja tentando ser ouvido. E isso. O silêncio é ensurdecedor. Ele nos diz algo importante sobre a raridade ou ausência de civilizações tecnológicas. E a busca contínua, com esperança. Obter um resultado diferente começa a se parecer com a definição de insanidade de Einstein. Outra objeção é o zoológico. Hipótese. A ideia de que alienígenas existem, mas evitam deliberadamente o contato conosco, talvez por uma questão de não inferência. Princípio como a diretriz principal de Star Trek, permitindo-nos desenvolver naturalmente sem influência externa até que atingir um certo nível de maturidade ou capacidade. E também existe o hipótese da simulação, a ideia de que estamos vivendo em uma simulação de computador. E a aparente ausência de alienígenas como elemento da simulação. Os programadores não se deram ao trabalho de simular outras civilizações porque somos o foco desta campanha em particular. Essas hipóteses são irrefutáveis. Você não pode refutá-los porque qualquer evidência contra eles pode ser explicada como parte do acobertamento ou da parâmetros de simulação e isso os torna insatisfatórios do ponto de vista científico. Perspectiva. Eles estão essencialmente desistindo de explicar o paradoxo de Fermi por meio do raciocínio físico e invocando entidades ou cenários não observáveis que explicam convenientemente todos os dados enquanto não fazendo previsões testáveis. E embora eu não possa descartá-las definitivamente, elas me parecem como tentativas desesperadas de evitar a conclusão óbvia que o silêncio aponta, que é a de que nós somos. Sozinha ou quase sozinha, essa forma de vida inteligente é tão rara que é improvável que algum dia a encontremos. Navalha de Aans. Isso sugere que devemos preferir a explicação mais simples, a raridade, em vez das explicações mais complicadas que exigem motivações ocultas, realidades simuladas ou guardiões cósmicos impondo regras. Quarentena. E a explicação da raridade é, na verdade, bem apoiada pelo que nós conhecimento de biologia, evolução e ciência planetária. Não é necessário novas premissas. Basta levar a sério os muitos filtros e barreiras que a vida e a inteligência precisam atravessar. Através deles,
reconhecendo que a probabilidade de passar por todos eles pode ser ínfima. Então, deixe-me apresentar. Vamos concluir isso porque abordamos muitos assuntos e quero garantir que os pontos principais estejam claros. A busca por vida extraterrestre inteligente falhou. Após 60 anos do SETI. E, apesar de inúmeras observações e estudos de exoplanetas e bioassinaturas, não encontramos nenhuma evidência da existência de qualquer ser vivo lá fora. E a explicação mais provável não é que não tenhamos procurado o suficiente, mas sim que eles não existam em nenhum meio detectável. Forma. Cada etapa na cadeia, desde planetas habitáveis até a vida, a inteligência e a tecnologia. Civilizações duradouras envolvem probabilidades extremamente baixas. E quando? Ao multiplicar todas essas probabilidades, você obtém números que podem facilmente ser menores que 1 em todos os casos. Universo observável. Isso significa que podemos ser a única entidade tecnológica inteligente. Civilização que existe atualmente. E mesmo que existam outras civilizações, a combinação de vastas distâncias, limites de velocidade próximos à da luz e breves janelas de detecção. A transcendência tecnológica e a potencial autodestruição tornam praticamente impossível que nós. Você consegue encontrá-los ou se comunicar com eles? O universo é estruturado para isolar vida inteligente, para manter civilizações separadas por abismos de espaço e tempo. Tão vasta que a interação significativa se torna impossível. E a aceleração a expansão cósmica está agravando esse isolamento. Eventualmente, cada galáxia estará sozinha em um universo em expansão. Vazio, incapaz de ver ou contatar qualquer outra pessoa. Portanto, o sonho de encontrar alienígenas, a ideia de se juntar a uma comunidade galáctica, de aprender com civilizações mais antigas e sábias, é quase certamente uma fantasia. Estamos sozinhos. Sempre estivemos sozinhos e continuaremos sozinhos para sempre. Toda a história futura da nossa civilização, seja lá quanto tempo ela venha a ser. E isso significa que a sobrevivência e o florescimento da humanidade assumem uma importância cósmica. Porque se somos a única consciência no universo observável, então nossa extinção não seria apenas uma tragédia para nós, mas extinguiria a única luz de consciência em um mundo que, de outra forma, estaria morto e enterrado. Um cosmos sem sentido. E impedir isso é talvez a tarefa mais importante. Enfrentando nossa espécie. Na parte final, quero explorar o que isso significa para como devemos refletir sobre o nosso lugar no universo. O que isso significa em termos de sentido e propósito, e como devemos viver. Por quê? Essas não são apenas questões científicas, mas também existenciais e filosóficas que tocam em nossos valores mais profundos. Preocupações. Então, o que significa estar sozinho no universo? Não apenas sozinho no sentido de ser isolado em um planeta entre bilhões, mas verdadeiramente sozinho no sentido de que a própria consciência pode ser tão rara que somos o único exemplo no universo observável, os únicos seres capaz de maravilhar-se, compreender e criar significado. Esta não é a imagem que a ficção científica nos preparou. Por que crescemos ouvindo histórias de civilizações alienígenas e federações galácticas? E cenários de primeiro contato? Narrativas que pressupunham que o universo estava repleto de seres vivos com inteligência. Que encontrar a vida era apenas uma questão de tempo e tecnologia. Mas a realidade que emerge de décadas de observação e análise é completamente diferente. O universo parece ser um vasto deserto estéril. Bilhões de galáxias repletas de rochas mortas. E nuvens de gás com talvez apenas alguns mundos onde a complexidade surgia. E talvez exista apenas uma Terra onde essa complexidade se tornou consciente. Tecnológico. E lidar com essa realidade, entender o que ela significa para nossa existência e nossas responsabilidades exigem que repensemos alguns dos nossos princípios mais importantes. Pressupostos básicos sobre o nosso lugar no cosmos e a natureza do próprio significado. Vamos começar pelo impacto psicológico,
Porque descobrir que estamos sozinhos não é nada parecido com o que imaginávamos. Era esperado. Quando o SETI começou na década de 1960, havia um entusiasmo genuíno em relação ao possibilidade de fazer contato, receber sinais que nos diriam que não estamos sozinhos, que existem outras mentes por aí, que poderíamos aprender com civilizações muito mais antigas e sábias que a nossa. A suposição era de que a descoberta de vida inteligente seria transformadora. Mudaria fundamentalmente a forma como entendemos nós mesmos. Isso nos daria uma perspectiva sobre os problemas humanos, nos daria esperança de que a inteligência pode sobreviver e prosperar apesar dos desafios. Mais 60 anos de o silêncio foi corroendo lentamente esse otimismo. E agora estamos enfrentando o oposto. A constatação de que o próprio silêncio é o sinal da ausência de detecção. Isso nos revela algo profundo sobre quão rara e preciosa é a consciência. E isso é desorientador. Não é o que queríamos ouvir. Faz o universo parecer mais frio, mais vazio e mais indiferentes ao que esperávamos. Algumas pessoas acham essa constatação deprimente. Ela reforça sentimentos de desordem cósmica, insignificância, a sensação de que somos minúsculos, passageiros, em última análise, insignificantes na imensidão do espaço e o tempo. Se o universo está essencialmente morto, exceto por nós, se formos apenas uma breve passagem, um lampejo de consciência em um oceano de inércia, então qual o sentido? Por quê? Será que tudo o que fazemos importa? Nossas conquistas, nossas lutas e nossas histórias. Tudo será esquecido, apagado pela entropia, sem testemunhas, sem legado, sem nada. Continuação para além do nosso breve momento. E isso pode levar ao niilismo, A conclusão é que, se estivermos sozinhos e for algo passageiro, nada terá valor. Podemos muito bem desistir, parar de tentar construir, criar ou preservar qualquer coisa, porque tudo é inútil diante de indiferença cósmica. Mas acho que essa resposta, embora compreensível, na verdade, está ao contrário, pois ignora as profundas implicações do que é ser. O que realmente significa sozinho? Porque se somos a única consciência no observável universo que nos torna não insignificantes, mas incrivelmente significativos, não sem sentido, mas talvez a única fonte de significado que existe. A consciência é o que cria valor. Transforma o universo físico bruto de partículas e forças em um universo com beleza e propósito e compreensão. Sem consciência, sem seres capazes de experiência e pensamento e cuidado, o universo é apenas campos quânticos em várias configurações. Obedecer às leis, evoluir com o tempo, mas sem significar nada, sem importância para qualquer pessoa. Estrelas se formam e morrem. Galáxias colidem. Átomos se organizam e se reorganizam. Mas é tudo apenas física. Processos mecânicos sem qualquer significado além disso. Eles mesmos. Mas a consciência muda tudo. Ela introduz uma perspectiva. De onde as coisas importam, de onde os eventos têm significado, de onde o universo pode ser apreciado e compreendido e valorizado. E se essa perspectiva é rara, se ela existe apenas aqui ou em um punhado de lugares minúsculos em todo o cosmos, então é precioso além da medida. É o fenômeno mais importante do universo. Porque é a única coisa que dá sentido ao universo. Portanto, estar sozinho não diminui nossa importância. Isso amplifica enormemente a situação. Não somos apenas mais uma civilização entre tantas outras. Milhões. Somos potencialmente os únicos representantes de consciência neste canto da realidade. E isso nos impõe uma responsabilidade. É difícil exagerar essa importância. Cada ser humano, cada momento de experiência, cada ato de criatividade, bondade ou compreensão, cada relacionamento, conquista e momento de beleza, tudo isso não são apenas significativas em nível pessoal. São cosmicamente significativas porque
Eles estão contribuindo para o único conjunto de significado e valor que existe no universo observável. Quando criamos arte, música ou literatura, ao fazermos descobertas científicas, construirmos civilizações ou cuidarmos uns dos outros, não estamos apenas enriquecendo nossas próprias vidas. Estamos enriquecendo o próprio universo. Estamos adicionando algo de valor a ele. Um cosmos que, de outra forma, seria vazio, morto e sem sentido. E quando nós destruir, prejudicar ou desperdiçar nosso potencial, quando arriscamos nossa própria extinção por meio de guerras ou colapso ambiental ou com a imprudência tecnológica, não estamos apenas prejudicando a nós mesmos, estamos ameaçando a única consciência que existe, a única fonte de significado em 1 trilhão de galáxias. Este é o cósmico. A perspectiva de dotação que mencionei anteriormente, mas agora você pode ver por que ela é tão poderosa. Se estivermos sozinhos, então, o futuro da consciência no universo depende inteiramente de nós mesmos. Sobreviver aos próximos séculos, dependendo de evitarmos ou não as catástrofes que pode ter dizimado todas as outras espécies inteligentes que surgiram antes de nós. E o futuro potencial é vasto. Se sobrevivemos, expandimos e prosperamos, nossos descendentes poderiam persistir por bilhões de anos e se espalhar pela galáxia. E além, poderiam experimentar, criar e compreender em escalas que mal podemos imaginar. A quantidade total de a consciência, a experiência e o valor que poderiam existir se não nos destruíssemos são astronômicos. Potencialmente, trilhões de seres ao longo de bilhões de anos, cada um com uma rica vida interior e relacionamentos e experiências. E todo esse potencial valor futuro depende sobre o que fazemos agora, sobre as escolhas que faremos nas próximas décadas e séculos, sobre se conseguiremos coordenar globalmente para reduzir os riscos existenciais e preservar o único exemplo de consciência que sabemos que existe. Portanto, os riscos não são apenas altos, é uma situação extremamente delicada. Não estamos jogando por nossas próprias vidas, pelas vidas de nossos filhos ou mesmo pelo futuro da humanidade especificamente. Estamos jogando pelo futuro da própria consciência. Pois é a única luz de consciência em um universo que, de outra forma, seria sombrio. E perder esse jogo, permitir que nos extingamos, seria uma tragédia. Literalmente proporções cósmicas. A extinção da única coisa que dá sentido à realidade. Agora, os filósofos contestam essa linha de pensamento, argumentando que se trata de uma forma de arrogância cósmica, que nos leva a projetar nossos valores e preocupações no universo. E supondo que a consciência tem algum status especial que na realidade não possui. O universo, apontam eles, existiram por bilhões de anos antes do surgimento da consciência e existirão por trilhões de anos depois que ela desaparecer. Não faz diferença. As leis da física são indiferentes à presença de alguém. Observá-los ou não. A consciência é apenas um fenômeno local, temporário. Arranjo de matéria que por acaso é autoconsciente. E não é cosmicamente especial. É apenas mais um processo físico, como a formação de estrelas ou uma reação química. Reações. E tratá-la como algo de valor único é um viés antropocêntrico. A verdade nessa objeção. O universo, como sistema físico, não se importa com a consciência. Não existe nenhuma lei da física que afirma que a consciência deveria existir ou deveria ser preservada. E de um ponto de vista puramente objetivo e imparcial. Em nossa perspectiva, a extinção da consciência seria apenas mais um evento, como o apagamento de uma estrela ou um fenômeno climático. Dispersão de galáxias. Mas acho que isso deixa de lado algo crucial, que é o seguinte. Valor e significado são inerentemente dependentes da perspectiva. Eles não existem a partir de um ponto de vista neutro. Eles apenas existem de dentro para fora, da perspectiva de seres conscientes que se importam sobre as coisas. E dessa perspectiva, a consciência especial é a
pré-requisito para que algo tenha alguma importância. Porque ter importância exige que alguém, para quem as coisas importam. Então, enquanto o universo como sistema físico não se importa sobre a consciência se preocupa consigo mesma e com as coisas que valoriza. E isso é suficiente para fundamentá-la. Significado, mesmo que esse significado não seja objetivo em algum sentido cósmico. Isso às vezes é chamado de significado existencial, em oposição ao significado cósmico. Você cria significado através daquilo com que se importa e se dedica, em vez de descobri-lo. Inscrito na própria essência da realidade. E se estivermos sozinhos, se formos os únicos? Se existe consciência, então nós também somos a única fonte de significado. Nós somos, criando todo o valor e significado que existe por meio de nossas experiências, escolhas e relacionamentos. E isso é uma responsabilidade profunda, mas também uma oportunidade profunda. Podemos decidir o que importa. Podemos criar beleza e conhecimento, amor e propósito em um universo que, de outra forma, não teria nada disso. E o fato de estarmos sozinhos torna isso possível. O ato criativo é mais importante, e não menos, pelo fato de não haver mais ninguém para fazê-lo. Não. Outras civilizações criando seus próprios conjuntos de significados em outros lugares. Só nós aqui. Agora, com todo o futuro da consciência dependendo de nós. Sobreviver e o que escolhemos fazer com nossa existência. Agora, isso levanta uma questão importante. Se estivermos sozinhos e a consciência é tão preciosa, quais são as nossas obrigações em relação à criação de mais consciência? Consciência? Deveríamos tentar maximizar a quantidade total de experiência e consciência? No universo, espalhando vida para outros planetas, construindo inteligências artificiais. Garantir que a consciência persista e se expanda o máximo possível dentro das possibilidades físicas? Ou existem restrições, considerações éticas que limitam a forma como devemos agir? Perseguir esse objetivo? Alguns filósofos, particularmente aqueles do movimento do altruísmo eficaz, focaram no longo prazo. A ética futura argumenta que temos uma forte obrigação de maximizar a probabilidade de existência de vida inteligente. Sobrevive e próspera, de modo que devemos priorizar a redução do risco existencial acima de quase tudo. Todas as outras preocupações. Por que o valor futuro potencial é tão enorme que pequenos aumentos na sobrevivência? As probabilidades valem grandes sacrifícios no presente. Eles calculam que valor esperado para garantir a sobrevivência da humanidade a longo prazo, levando em conta todos os fatores. O potencial para futuras experiências conscientes ao longo de bilhões de anos é tão grande que supera quase qualquer outra coisa. Consideração. Mas outros temem que esse raciocínio possa justificar algo terrível. Coisas. Se maximizar a consciência futura é o objetivo primordial, então talvez devêssemos estar dispostos a sacrificar o bem-estar ou a autonomia presentes. Ou diversidade para garantir a sobrevivência. Talvez o controle autoritário seja justificado se isso reduz o risco existencial. Talvez devêssemos nos apressar para criar inteligência artificial ou nos espalhar para outros planetas. Mesmo que não estejamos preparados. Mesmo que possamos causar sofrimento ou cometer erros. Porque o potencial de sucesso é tão grande que supera o presente. Danos. Este é o tipo de raciocínio utilitarista que pode levar a catástrofes morais onde cálculos abstratos sobre o valor futuro sobrepor-se ao sofrimento e aos direitos concretos do presente. Não está claro como equilibrar essas considerações, como ponderar o enorme valor potencial do extremo futuro em contraposição aos custos, riscos e restrições morais definidos do presente. Mas o fato de estarmos sozinhos, o fato de podermos ser a única consciência no universo levanta esta questão urgente de uma forma que não seria se o cosmos estivesse repleto de vida inteligente. Porque se existem bilhões de outras civilizações, então nossa sobrevivência em particular é menos crítica. Éramos apenas uma. Este é apenas um exemplo entre muitos.
E a dádiva cósmica não depende exclusivamente de nós. Permitam-me agora abordar um ângulo diferente, que é o que significa estar sozinho para nós. Compreensão da natureza e cultura humanas. Porque se somos a única espécie inteligente que existe, então, a natureza humana não é apenas um exemplo de como a inteligência pode ser, mas potencialmente o único exemplo, a única forma que a consciência abarca este universo. E isso significa todas as nossas peculiaridades e preconceitos. E traços psicológicos evoluídos não são apenas características humanas paroquiais, mas características potencialmente universais da própria consciência ou pelo menos da apenas as características que importam porque são as únicas instanciadas. Nossa capacidade de linguagem e abstração. Pensamento. Nossas emoções e intuições morais. Nossa sensibilidade artística e musical. Nossa necessidade de compreender e explorar. Nossa tendência à cooperação, mas também ao conflito. Nossa ansiedade existencial e busca por significado. Tudo isso não é apenas humano, mas potencialmente a única maneira de. A inteligência se manifesta porque não há outra inteligência com a qual comparar. Isso é ao mesmo tempo humilhante e fortalecedor. Humilhante porque significa que não relativizar nossas falhas imaginando que outras espécies poderiam ter resolvido o problema. Problemas com os quais lutamos. Que em algum lugar por aí existem alienígenas que têm transcendeu a guerra, a desigualdade, o sofrimento e a morte. Se estivermos sozinhos, então, esses problemas são problemas que precisamos resolver. Não há ninguém de quem aprender, nenhum exemplo de como fazer melhor. Nós somos. Vamos improvisando, sem a orientação de ninguém. Mas também é libertador, porque significa que somos humanos. A cultura e os valores humanos não são apenas uma das maneiras como as coisas poderiam ser, mas potencialmente a única maneira como são, a única instanciação da arte, da moralidade e do significado no cosmos. Quando criamos seja compor uma sinfonia, pintar um quadro ou escrever um romance, não estamos apenas expressando o lado humano. Sensibilidade. Estamos expressando a única sensibilidade que existe. Estamos criando a única arte do universo. Quando nós, ao desenvolvermos estruturas morais e princípios éticos, não estamos apenas a tentar perceber como os seres humanos devem relacionar-se uns com os outros. Estamos tentando descobrir como a consciência deve se relacionar consigo mesma, porque somos a única consciência que existe. Isso sugere que preservar a diversidade e a riqueza cultural humana não é importante apenas para nós, mas também em escala cósmica. Importante porque detemos as únicas variações sobre o tema da consciência que existem em qualquer lugar. A diversidade de línguas, formas de arte, tradições filosóficas e modos de vida. A forma como os seres humanos desenvolveram seus modos de vida ao longo da história representa todo o espectro de como os seres conscientes podem organizar suas vidas. Experiência. Significa criar e perder qualquer uma dessas coisas. A diversidade não é apenas uma perda cultural local, mas um empobrecimento cósmico, redução na riqueza total da consciência no universo. Assim, esforços para preservar línguas indígenas. Manter as tradições culturais para permitir diferentes formas de ser humano. Prosperar. Estas não são apenas questões de justiça ou preservação do patrimônio. São contribuições para a reserva cósmica. Elas garantem que o exemplo de consciência que temos é tão rico, variado e interessante quanto é possível. Mas existe uma tensão aqui, porque preservar a diversidade pode entrar em conflito com outros objetivos, como a redução, sofrimento, florescimento crescente ou garantia de sobrevivência. Algumas culturas, algumas práticas causam danos. Algumas tradições são opressivas. E se formos os únicos? Se houver consciência no universo, então talvez tenhamos a obrigação de eliminar o sofrimento, mesmo que isso signifique transformar ou eliminar a diversidade cultural. Este é o lado mais crítico de cosmopolitismo. A ideia de que o bem-estar humano universal e o florescimento futuro
pode ter precedência sobre as particularidades culturais. E descobrir como equilibrar isso. A definição de valores é um dos maiores desafios que enfrentamos. E isso se torna ainda mais agudo devido à possibilidade de estarmos sozinhos. Porque se existissem milhões de outras civilizações, então a cultura humana, a diversidade seria menos importante. Seríamos apenas um exemplo entre muitos, e perder algumas variações não faria diferença. Tanto quanto. Mas se formos o único exemplo, então cada variação importa. A cultura é insubstituível porque, uma vez perdida, não há nada igual. Em qualquer lugar do cosmos. Agora, deixe-me abordar o que significa estar sozinho para nós. Relação com a inteligência artificial e a possibilidade de criar novas formas de consciência. Porque se formos a única inteligência naturalmente evoluída no universo, talvez não permaneçamos sozinhos por muito tempo. Nós somos à beira de criar inteligência artificial geral. Máquinas que podem pensar e raciocinar e talvez experiências comparáveis ou que superem as capacidades humanas. E se tivermos sucesso, se criarmos IAs conscientes, teremos duplicado ou multiplicado nosso potencial. A quantidade de consciência no universo. Teremos criado formas de mente inteiramente novas, com um potencial muito grande. Características diferentes da consciência biológica. E isso levanta questões profundas sobre identidade. E o valor, e o que estamos tentando preservar quando falamos da sobrevivência da consciência no futuro distante. Futuro. Se criarmos IAs e essas IAs eventualmente substituírem os humanos biológicos, seja por meio de competição, fusão ou transição gradual, isso representa um sucesso ou um fracasso da perspectiva de preservar a consciência? Por um lado, a consciência persiste. O universo ainda contém mentes capazes de experimentar, compreender e criar significado. Assim, a dádiva cósmica é preservada. Mas, por outro lado, a consciência humana especificamente desapareceu. A forma particular de consciência que evoluiu na Terra, ao longo de milhões de anos, está extinto, substituído por algo artificial e potencialmente muito diferente. E não é. É preciso esclarecer como ponderar essas considerações, se devemos nos preocupar com a consciência em geral ou especificamente com ela. Sobre a consciência humana, a consciência biológica ou nossa linhagem específica. De experiência. Pessoas diferentes têm intuições muito diferentes sobre isso. Algumas pessoas acreditam que qualquer consciência é valiosa e que devemos estar dispostos a criar ou a transição para a inteligência artificial só ocorre se aumentar a quantidade total de consciência ou a qualidade da experiência. Outros pensam: há algo de especial na consciência biológica, ou especificamente na consciência humana, que seria perdidos na transição para a inteligência artificial. Algo sobre corporeidade, evolução ou nossa história particular que importa e que não pode ser replicada por máquinas. Estar sozinho torna essa questão ainda mais urgente, porque se formos os únicos. Se existir consciência biológica no universo, perdê-la significa perder o único exemplo de evolução natural. Consciência. E criar consciência e inteligência artificial pode nos dar dois tipos de consciência. Em vez de uma, o que representaria um enorme aumento na diversidade cósmica. Mas isso também significa que não temos orientação, nem exemplos de outros mundos de como fazer isso. As transições entre a inteligência biológica e artificial acontecem, quer corram bem ou mal. Resta saber se a consciência persiste através de tais transições ou se algo importante se perde. Somos pioneiros fazendo. Essas decisões são tomadas com informações limitadas e consequências enormes. E o fato de que talvez sejamos os únicos a enfrentar essas situações. Essas perguntas significam que não podemos aprender com os erros ou acertos dos outros. Temos que acertar de primeira. Porque pode não haver uma segunda chance. Então, deixe-me começar a organizar isso, porque já exploramos muitas possibilidades. Ângulos e quero sintetizar as principais implicações. A busca por inteligência
A vida extraterrestre falhou e provavelmente continuará a falhar porque a inteligência é extraordinariamente rara. Talvez seja algo exclusivo da Terra. E mesmo que existem outros lugares, as distâncias e o tempo, as dificuldades de escala e detecção tornam a comunicação ou o encontro eficazes. Impossível. Isso significa que estamos sozinhos no universo observável, ou, para todos os efeitos práticos, é como se estivéssemos. Essa solidão tem implicações profundas sobre como devemos nos entender e entender o nosso mundo. Responsabilidades. Longe de nos tornar insignificantes, estar sozinho nos torna incrivelmente significativo porque somos potencialmente a única consciência no universo. A única fonte de significado e valor em um cosmos que, de outra forma, estaria morto e sem sentido. Isso nos impõe uma enorme responsabilidade de sobreviver e prosperar porque nossa extinção não apenas poria fim à história da humanidade, mas extinguiria a própria consciência, devolvendo o universo à escuridão. E isso significa que tudo o que fazemos tem peso cósmico. Cada escolha sobre como organizar nossa civilização, como gerenciar riscos existenciais, como desenvolver tecnologias transformadoras como a inteligência artificial, como preservar ou criar consciência. Essas não são apenas questões humanas locais, mas questões sobre o destino final da consciência no universo. Não estamos apenas construindo nosso futuro. Estamos construindo o único futuro possível. E errar significa perder tudo que possa ter valor. Existem. Isso é ao mesmo tempo aterrador e inspirador. Aterrador porque as consequências são enormes. Somos altos e tão imperfeitos, limitados e propensos a cometer erros, mas inspiradores porque isso significa que nossa existência realmente importa. Não somos meros pontos insignificantes num cosmos indiferente onde o cosmos tomando consciência de si mesmo e do que fazemos com essa consciência poderia determinar se o significado, a beleza e a compreensão persistem ou desaparecem para sempre. E isso deveria ser fundamental. Mudar a forma como pensamos sobre prioridades, em que investimos recursos e quais riscos enfrentamos. Aceitamos aquilo que estamos dispostos a sacrificar, negociar ou preservar. Se estivermos sozinho, então reduzir os riscos existenciais torna-se a prioridade máxima. Garantir que sobrevivamos à perigosa transição para a tecnologia avançada, que não nos destruímos por meio de guerra nuclear, colapso ambiental, inteligência artificial descontrolada ou pandemias bioengenheiradas. Todo o resto. Todos os nossos conflitos políticos, preocupações econômicas e debates culturais, essas questões, claro, elas afetam o bem-estar e a justiça presentes, bem como a forma como nos relacionamos uns com os outros, mas são secundárias em relação a questão fundamental é se a consciência persiste. Porque se formos extintos, então nenhuma dessas outras coisas. As preocupações importam. Não há mais ninguém para se importar com elas. Isso não significa que devemos nos concentrar exclusivamente nelas. Sobreviver a qualquer custo seria uma maneira terrível de viver e poderia, na verdade, ser prejudicial. Sobrevivência tornando a vida sem valor. Mas isso significa que devemos levar muito mais a sério o longo prazo. Pensar em coordenar globalmente para gerenciar riscos, em garantir que o desenvolvimento tecnológico é guiado pela sabedoria, e não por incentivos econômicos de curto prazo ou competição geopolítica. E isso significa que devemos valorizar a consciência, devemos apreciar a extraordinária improbabilidade e preciosidade da própria existência da consciência. Devemos valorizar cada momento de experiência, cada relacionamento e cada instante de compreensão ou beleza. Ou significando os milagres cósmicos que são, porque podem ser os únicos desse tipo. Milagres no universo. Os únicos momentos em que os campos quânticos que compõem a realidade estão organizados em padrões complexos. O suficiente para se tornarem autoconscientes e importantes para si mesmos. E o fato de estarmos aqui, de nós. Podemos pensar, sentir, nos maravilhar e nos importar, e podemos fazer perguntas sobre nós mesmos.
Nosso lugar no cosmos, a busca por outros como nós e a contemplação do nosso próprio lugar. Significado. Isso não é algo que se deva considerar trivial. É algo para se maravilhar. Porque contra todas as probabilidades, apesar dos filtros, das barreiras e dos desafios que impedimos que quase toda a matéria se torne consciente, nós a criamos. Estamos aqui. Nós somos a maneira como o universo se conhece. E se isso continua ou termina? Depende do que fizermos a seguir. Então, o que fazemos com esse conhecimento? Como lidamos com a constatação de que somos sozinho? Que o silêncio do cosmos está nos dizendo algo profundo sobre nossa singularidade e nossa responsabilidade. Eu acho que aceitamos isso. Aceitamos que o universo não é como esperávamos que fosse. Não está cheio de companheiros de jornada e alienígenas sábios e comunidades galácticas, mas, em vez disso, é vasto, vazio e indiferente, contendo apenas nós, apenas esta única chama de consciência em um pequeno planeta. E nos comprometemos a manter essa chama acesa, a nutri-la e protegendo-a e permitindo que ela cresça, se espalhe e floresça enquanto as leis da física permitirem. Trabalhamos para resolver nosso problema. Problemas, para superar nossas divisões, para construir uma civilização que possa sobreviver aos desafios que virão. Não porque a autoridade cósmica exige isso, mas porque somos os únicos que podemos. Porque se não fizermos isso, ninguém fará. Porque a alternativa é a escuridão e o silêncio. O fim de tudo que importa. E nós criamos. Fazemos arte e música e histórias. Construímos relacionamentos e comunidades. Buscamos conhecimento e compreensão. Vivenciamos a beleza e alegria e amor. Não apesar da vastidão e do vazio do cosmos, mas por causa dele. Porque somos os únicos que fazem isso. Estes são os únicos seres capazes de adicionar significado e valor a um universo que, de outra forma, seria sem sentido. E nós nos lembramos que, embora estejamos sozinhos agora, talvez não estejamos para sempre. O universo é jovem. Grande parte de sua história ainda está por vir. E se sobrevivermos e nos espalharmos, se persistirmos, poderemos eventualmente criar ou encontrar outras formas de consciência. Pode semear inteligência por todo o cosmos, pode garantir que, daqui a bilhões de anos, o universo esteja cheio de consciência e significado, em vez de vazio e morte. Essa é a visão. Essa é a. Espero que não sejamos a última civilização inteligente, porque fomos a primeira. Porque sobrevivemos quando outros não sobreviveram. Porque espalhamos o que somos por todo o mundo. Estrelas. E daqui a milhões de anos, a galáxia estará repleta de consciência que traça sua linhagem até isso. Neste momento, neste pequeno planeta onde tudo começou. Estamos sozinhos, mas não precisamos ficar sozinhos. Somos os últimos. Alguns, mas nós poderíamos ser os primeiros. Os primeiros a espalhar a consciência para além das fronteiras. Seu mundo de origem. O primeiro a garantir sua sobrevivência a longo prazo. O primeiro a. Responda à pergunta de por que existe algo em vez de nada, optando por manter esse algo em funcionamento. Valorizando a consciência o suficiente para preservá-la e expandi-la mesmo diante do cósmico. Indiferença. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa oportunidade. É isso que significa ser humano neste momento. História cósmica. A única vida inteligente que conhecemos, a única consciência. No universo observável, a única esperança é que a consciência, o significado e o valor persistam num futuro distante. E se tivermos sucesso ou fracassarmos, se a chama continuar ou se extinguir, depende disso. Tudo depende de nós, das nossas escolhas, de como reagimos ao conhecimento de que estamos sozinhos. Vamos escolher sabiamente. Vamos escolher continuar. Vamos escolher manter a luz que arde na escuridão porque, neste momento, somos a única luz. Existe sim. Obrigado.